Boa tarde para todos. Estamos iniciando agora a nossa live. Boa tarde. Estamos iniciando um pouquinho atrasado, né? Já passaram 7 minutos, mas nós estamos aqui para começar essa live falando sobre o poder do perdão. E você que está aí é o nosso convidado. Vão convidando pessoas. Aperta aí o aviãozinho, vou estar apertando, convidando pessoas, convidando, já estamos aqui, vamos estar iniciando a nossa live. É uma alegria saber que você está conosco, participando, nos ajudando nesse trabalho. É um trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. E eu fico feliz demais em saber que os irmãos amados, os irmãos, amigos estão conosco participando, né, desse momento. Então, louvado seja Deus. Nós hoje estaremos falando sobre o poder do perdão. Eu peguei esse tema devido, eu estava conversando com uma irmã, uma pessoa muito especial aqui em casa, e ela falou comigo a respeito, seja bem-vindo, Vanessa, que bom, Vanessa, boa tarde, querida, boa tarde, amada, que bom saber que você está aí com a gente. Nós vamos estar falando hoje sobre o poder do perdão. Eu sei que Deus vai falar muito aos nossos corações. Esteja convidando aí o pessoal, Vanessa. Chama aí, aperta aí o balãozinho, porque hoje tem aviãozinho, aliás, não é balãozinho, né? Tem tanta coisa para nós falarmos e o tempo é tão curto, mas eu tenho certeza que vai nos abençoar muito. Raquel, pega para mim o livro do Cote aí, que eu esqueci aí. Hoje nós vamos estar falando sobre 2 livros. Eu vou estar falando sobre esse livro aqui, do Fábio Damasceno, que é Como Perdoar até o Imperdoável, a Psicologia do Perdão. Vou falar sobre esse livro e também estarei falando, a que Raquel me trouxe agora, sobre o pastoreamento inteligente, o padrão de aconselhamento na libertação. Eu estarei, a maior parte dos assuntos que eu estarei abordando aqui estão nesses livros. Tá bom, queridos? Então, vamos convidando para nós iniciarmos, e eu sei que será bênção maravilhosa a participação de todos nessa tarde. E a hora voa, né? Nós começamos 5, né? Às 17h07, e nós vamos dar continuidade. Zezinha, minha pastora do coração, que bom que você está aí. Olha, nós estaremos falando, eu já falei aqui mais uma vez, sobre este livro e sobre também o padrão de aconselhamento na libertação. Nós estaremos falando desse livro. Convida mais pessoas aí, Zezinha. Aperta aí esse balãozinho aí, e chama mais pessoas para estar participando conosco. Porque é tanto assunto. Opa, Alice chegou. Seja bem-vinda, Alice. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Essa mensagem de hoje, não é uma mensagem, irmãos, é uma conversa. Eu queria que vocês interagissem comigo. E eu queria também fazer uma pergunta a vocês. Eu estou querendo passar a live para as 20 horas, sexta-feira às 20 horas. E eu gostaria de saber o que é que vocês acham, se esse horário é um horário melhor do que às 17 horas, porque às 17 horas muitas pessoas trabalham. E de repente às 20 horas dá tempo das pessoas estarem participando mais. Tá bom? Olha, o tema de hoje, a Alice está me perguntando, o tema de hoje é o poder do perdão. O poder do perdão na nossa vida. Entendeu? Aí esteja convidando aí, pessoal. Vamos convidando, que eu já quero iniciar, mas eu estou esperando chegar mais um pouco de gente. Oi, Naya entrou agora, que beleza! Eu só estou esperando chegar mais gente, viu? Para nós darmos início.
É mesmo? Você estuda nesse horário? Ah, meu pai. Caramba. É porque nós estamos querendo esse horário, muita gente trabalha nesse horário, aí nós estamos querendo mudar. Eu botei às 17, mas estamos querendo passar para as 20 ou 19h30. Amados, eu vou dar o início, porque é tanto assunto que nós temos para falar hoje. Ah, que bom, Vanessa, que bom. Eu também acredito, Vanessa. Eu acredito também, que bom. Que bom. Ó, vão convidando aí. Por enquanto, às sextas, tenho live na igreja. Qual horário, Zezinha, que você tem live na igreja? Fala aí o horário. Realmente, é verdade. Eu também concordo, Vanessa. Mas, irmão, vamos dar início. Ó, nós estamos com 4 pessoas. Amém, glória a Deus. Conforme as pessoas forem entrando, vocês vão convidando aí. Eu já convidei uma turma boa. Às 20 horas, né, Zizinha? Eu já convidei uma turma boa. Então, vamos iniciar? Porque senão a gente começa... Isso, Raquel. Porque senão nós começamos tarde e vamos acabar tarde. Então, graças a Deus por vocês que estão aí. Eu tenho certeza que mais pessoas vão chegar também. Então, amados, o nosso tema de hoje, eu queria que vocês interagissem comigo. O nosso tema de hoje é o poder do perdão. Como eu já disse no início, nós vamos falar sobre esse livro. Nós estaremos abordando alguns assuntos desse livro, que é A Psicologia do Perdão, de Fábio Damasceno. E também estaremos falando do padrão de aconselhamento, do COT, Marcos de Souza Borges. Eu acho que todos vocês que estão aí já conhecem. Nós estaremos falando desses 2 livros, tá? Então, e eu convido a todos para estarem compartilhando comigo, falando também. É uma conversa que nós estamos aqui, viu? Então, por que o perdão é tão poderoso? Porque você sabe por que o perdão é tão poderoso? E qual é o poder que tem o perdão? Gente, isso é tremendo. Qual é o poder que tem o perdão? Porque por que o ato de perdoar é tão importante? Por quê? Pois ele nos livra do maus sentimentos. Porque ele nos livra do rancor, da vingança, da raiva. Opa, chegou mais uma. Obrigado, querida. Seja bem-vinda. Então, eu estou falando sobre o poder do perdão. O porquê que o perdão é poderoso. Porque quando temos sentimentos negativos, como esse, raiva, vingança, rancor, quando isso nos dominam, isso desencadeia danos físicos, psíquicos, e nós mesmos. E é um dano tão grande para nós mesmos e para todos aqueles que nos cercam. Outra coisa é a importância do perdão, porque quem não perdoa limita a sua possibilidade de amar. Eu estou dando uma introdução, entendeu? O perdão ele é tão importante, ele é uma oportunidade para você, para nós, nos libertarmos das amarras negativas do passado, entendeu? Quando nós perdoamos, é uma ação libertadora e permite o amadurecimento da pessoa. Não perdoar impede a chance de você viver novas possibilidades e ter mais satisfação na vida pessoal e espiritual. Então, quando nós não perdoamos, perdoar é muito importante, porque o crescimento e o desenvolvimento espiritual, o amadurecimento psicológico passam pelo processo do perdão. É o que diz Fábio Damasceno. Então a gente está vendo aqui como é poderoso. A palavra de Deus nos diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Irmãos, amados, não tem vida com abundância sem passarmos pelo perdão. Preso em amargura, preso em ressentimento, não tem vida com abundância. O Senhor, Ele nos trouxe vida e vida com abundância, mas eu preciso me apropriar disso. E para que eu possa me apropriar, eu preciso
permitir que o Senhor restaure todas as áreas da minha vida. Amém? Vocês concordam com isso? Concorda? Entendeu, amados? Então isso é muito importante. E eu quero falar 7 princípios importantes acerca do perdão. Vão convidando aí mais pessoas. É verdade. Primeiro que é um mandamento. Um princípio, quando quebra um princípio, esse princípio nos quebra. Isso mesmo. Vou falar de 7 princípios importantes acerca do perdão. Primeiro, foi o que a Vanessa disse. É uma ordenância de Deus. Um mandamento. Jesus, em todo o seu evangelho, ele nunca pediu para perdoarmos. Não, ele não pedia para nós perdoarmos. Se você analisar na palavra dele a respeito de perdão, nunca é no tom de pedido. É sempre uma ordem. Uma ordem. É imperativo. É um mandamento divino. Ele diz: perdoai. Então é uma ordem. Perdoar é uma ordem. É uma ordem. Não é um pedido do Senhor, é uma ordem, é imperativo e é divino. Então, o segundo princípio que eu quero falar é o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Isso é difícil para nós entendermos, né? Mas o perdão é uma escolha. O primeiro que eu falei, o primeiro princípio que ele é uma ordenança de Deus, é um mandamento. O segundo princípio, o perdão não é um sentimento, é uma escolha. O perdão é um ato do livre-arbítrio, é uma escolha e não depende da emoção, não depende dos seus sentimentos. Você escolhe cultivar o perdão ou pode escolher cultivar a amargura. A escolha é sua, é conforme está escrito em Deuteronômio. Eis que hoje eu boto diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Então, uma escolha. O perdão, irmãos, é o miolo do processo da cura interior, da restauração da alma. Você concorda com isso? Quando estamos ministrando alguém, quantas vezes eu ministro alguém, o processo vai avançar ou não com a capacidade que a pessoa tem de se optar pelo perdão ou não. A pessoa é quem vai decidir. Caso você talvez você esteja aconselhando alguém e essa pessoa não decide perdoar, não tem mais nada o que fazer. Não tem, porque isso faz parte do processo da cura interior, da restauração da alma, como alguém queira falar. O perdão faz parte, não tem como você continuar um processo de cura interior se a pessoa não se posiciona para perdoar. Não tem como, entendeu? Então, Jesus mandou você perdoar. E quando você escolhe o caminho da amargura e o do ressentimento, não está crendo que o Senhor vai exercer juízo. Não está crendo na justiça de Deus, que às vezes parece tardia, mas não está crendo no pleno, perfeito e absoluto juízo divino, é o que diz Fábio Damasceno. Eu me lembro que quando eu passei pela ministração, a minha experiência lá na EFOL, lá em Curitiba, na base da Jocum, na EFOL, como foi difícil para mim perdoar. Irmãos, como foi difícil para mim perdoar. Eu me lembro, porque eu sofri uma injustiça muito grande há anos atrás. E na hora da administração que me pediram, que falaram a respeito a respeito que eu devia perdoar a pessoa, sabe o que eu fiz? Eu gritei, disse, não. Eu não queria perdoar aquela pessoa, porque perdoar é divino. Perdoar não é humano, amado. Então, é uma escolha, por isso que perdoar é uma escolha. Não depende das minhas emoções, do que eu estou sentindo, não depende nem do meu intelecto, porque muitas vezes, irmãos, eu compreendi que ele fez isso comigo por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, tem coisa que a gente não compreende. Tem maldade que você não entende como a pessoa conseguiu fazer aquilo. Então, para eu perdoar, eu vou depender de entender, tem coisas que não dá para entender.
Então eu decido, eu escolho em Deus perdoar, e o resto o Senhor vai fazer por mim. Amém, queridos? O resto o Senhor vai fazer. A decisão que me cabe para que eu seja liberta é perdoar. E outra coisa, outro princípio, terceiro princípio, perdão não é unilateral. O perdão não se baseia no merecimento do ofensor, independente da sua atitude passada ou atual. Não importa se a pessoa se arrependeu ou não, se ela reconheceu o seu erro ou não, se ela nos pediu perdão ou não. Irmãos, tem pessoas, queridos, que nem se lembra do que fez. E nós também, quantas situações, ofensas, às vezes, comportamento nós tivemos com pessoas que nós nem sabemos, nem percebemos. E existem pessoas também que ofendem e fica por isso mesmo. Então, o perdão, ela não depende do ofensor, não é por merecimento. Se ele vir até a mim, me pedir perdão, eu perdoo. Infelizmente, não é isso. Como eu já disse, perdão é uma decisão. Precisamos perdoar porque só assim podemos garantir nossa própria saúde emocional e proteção espiritual. Caso contrário, queridos, a raiz de amargura brota trazendo sérias perturbações na nossa vida. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, viu, gente? Perdão não significa esquecer. Porque muitas vezes a gente fala assim, deixa pra lá, vai jogando por debaixo do tapete e vai acumulando aquele lixo. Gente, a vida toda, às vezes desde a infância, sabe, no casamento, olha, uma hora aquilo vai virar uma bomba atômica, uma hora aquilo vai explodir. Entendeu? Então perdoar não significa, a não ser que você tenha amnésia, a não ser que tenha algum problema no cérebro, né? Mas fora isso, irmão, perdoar não significa esquecer, mas sim lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro e consigo mesmo. Ao perdoar, é possível livrar-se do sentimento de amargura que pode nos aprisionar e tornar em torno de uma memória negativa. Então, é importante você pensar em perdoar, não é esquecer, mas é você olhar para a pessoa sem dor, sem mágoa, é você se lembrar da situação. Irmãos, eu tenho certeza que você também. Quantas situações você já passou, que você venceu, que você perdoou? Eu também. Eu passei situações que, meu Deus do céu, foi muito difícil. Se eu for tirar uma live aqui para contar testemunhos, vai durar um dia. E eu sei que você também. Ou seja, uma pessoa curada não é uma pessoa que esqueceu do que sofreu, mas é aquela que pode se lembrar confortavelmente. É o que diz Cote nesse livro aqui, tá? Eu quero que vocês saibam que eu estou usando esse livro, o livro do Cote, Padrão do Aconselhamento na Libertação, para quem já chegou depois, e eu estou usando também do Fábio Damasceno, que é a Psicologia do Perdão. Tá bom, queridos? Vão convidando mais gente aí, pessoal. Perdão não significa fingir que não está ferido. Irmãos, tem situações... Ok, Margaretes... se eu perdoar, preciso voltar a conviver? Nós vamos falar sobre isso. Aguarda essa pergunta aí, Raquel, anota para mim. Nós temos uma parte aqui que nós falamos sobre isso, aí eu respondo depois, tá bom? Então, perdoar não significa fingir que não está ferido. Eu vou falar isso agora mesmo. É não fingir. Tudo bem, deixa pra lá. Irmãos, não, tá chateado, tô chateada. Feriu. Não adianta você esconder. Você entendeu? Você precisa ter consciência que feriu. E como é que eu vou tratar dessa situação? Então eu preciso saber que feriu mesmo, que machucou mesmo, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu irmão, seja quem for, né? Se esse é o caso, para boicotarmos, né, o relacionamento,
Precisamos ser honestos conosco mesmo e com Deus, reconhecendo que a ferida existe. Se ignorarmos a ferida, amado, ela irá se desenvolver e transformar em uma amargura. Não é dizer que está tudo bem. Não, não tem problema. Eu preciso resolver essa situação. A paz, querida, seja bem-vinda. Entendeu, amado? Então não adianta você fazer de conta que não aconteceu. Precisa ser trabalhado, precisa ser elaborado, precisa pedir o tempo necessário para chegar perto da pessoa, ou então orar diante de Deus. O que nós não podemos é deixar que a amargura entre no nosso coração. Se você não quer chegar diante da pessoa, você ora a Deus, peça ao Senhor para limpar seu coração. O que nós não podemos é permanecer debaixo daquele sentimento de amargura. Entendeu? O sexto princípio, perdoa. Perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade. Tá ouvindo, Alice? É o que você me perguntou. Se eu perdoar, preciso voltar a conviver? Olha só, não podemos escolher a quem perdoar ou a quem não perdoar, mas podemos e devemos escolher quem será e quem não será um amigo. Porém, o fato de não escolhermos alguém como amigo não significa rejeitarmos uma convivência com essa pessoa ou tê-la como inimigo. Isso é uma linha muito fina. Entendeu aqui, Alice? Então, pelo fato de você não precisa conviver com essa pessoa. Caso não. Isso é uma linha muito fina. Tem que analisar o caso. Porque muitas vezes você convive com a pessoa, mas desprezando a pessoa. Então, se há desprezo, se há indiferença, aí não houve perdão. Entendeu? Agora, é claro, eu posso perdoar uma pessoa. E independente dessa pessoa, de eu conviver com essa pessoa. Mas isso também não vou ter essa pessoa como inimiga. Então, e se ela está junto, eu não vou poder rejeitar essa pessoa. Entendi isso, gente? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, porque às vezes a pessoa perdoa, diz que perdoa, mas tem a pessoa como inimiga, ou rejeita a pessoa, ou então trata a pessoa com desprezo. Então, se isso está ocorrendo, não houve perdão verdadeiro, porque nós estamos falando aqui de um perdão verdadeiro, não é um perdão de boca. Não é um perdão, olha, eu não quero nada com aquela pessoa, deixa ela para lá, eu vivo para cá. Não, isso não é perdão, isso é perdão falso. Entendeu, amados? Entendeu? Então, perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade. Eu não preciso conviver todo dia, beijar e abraçar. Mas o que eu preciso é tirar todo o fardo do meu coração. É guardar o meu coração. A palavra de Deus diz que tudo que nós precisamos guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Isso é muito importante. Agora, por que nós resistimos em liberar o perdão? Alguém aí sabe? Pode me responder? Por que nós resistimos em liberar o perdão? Se você souber alguma parte aí, pode falar. Por quê? Porque pensamos que se perdoarmos o outro vai manipular a nossa vida. Isso não ocorre, gente. Não, se eu perdoar perdoar fulano ou perdoar Bertano, o que vai ocorrer? A fulana vai se aproveitar de mim. Ou então você acha que perdoar é fraqueza. Acha que mesmo perdoando, mesmo a gente perdoando, podemos fazer pressão e reclamar dos nossos direitos. Todas as vezes que voltei a conviver com uma determinada pessoa, as ofensas retornaram. Então, aqui que eu digo, mesmo perdoando, podemos fazer pressão, reclamar os nossos direitos. Você precisa se posicionar diante daquela situação. Entendeu? Se posicionar diante daquela situação. E também buscar saber, Alice, dentro desse contexto, qual é também o seu comportamento. Isso é muito importante, pessoal. Nós também conhecermos o nosso comportamento dentro do contexto. Porque muitas vezes nós olhamos o comportamento do outro, mas não olhamos o nosso. Amém, isso mesmo. Eu entendi aqui, Vanessa, tremendo, isso mesmo.
Então, um dos motivos porque resistimos em liberar perdão. Primeiro, porque pensamos que se perdoarmos o outro vai manipular a nossa vida. E isso não é verdade. Outro motivo porque nós não perdoamos. Porque pensamos que se escolhermos o caminho do perdão, necessariamente vamos desistir da justiça. Em Romanos 12:19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, o que nós achamos aqui? Aqui, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos e não esperamos a justiça de Deus. Então, muitas vezes nós não perdoamos por isso, porque nós queremos que algo aconteça na vida daquela pessoa. Desejamos, porque, irmãos, quando sofremos uma ofensa, o nosso sentimento é nos vingarmos. E queremos que Deus faça alguma coisa. Mas isso, nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Aqui diz assim: a minha é a vingança, diz o Senhor. Não é verdade? A Deizinha, que bom você está aí, Deise. Outro motivo é o porquê resistimos em liberar perdão. Outro motivo, porque achamos que significa abrir mão do nosso senso de amor próprio. O caminho do perdão não implica em abrir mão do senso do amor próprio. É possível perdoar sim, irmão, e continuar gostando de nós mesmos, cuidando de nós, do nosso bem. É verdade que o princípio do perdão, ela implica assim, em negar-se a si mesmo. É isso. Mas o meu valor não vai mudar porque eu perdoei a pessoa. Eu não vou diminuir, eu não estou abrindo vantagem. Não é isso não, meus amados. Sabe? Mas, Alice, o afastar também pode ser um vingar. Então, é preciso pedir ao Senhor, que nós vamos estar falando aqui, para que sonde o teu coração, para que você compreenda, entenda quais são as suas verdadeiras motivações. Realmente, às vezes é necessário afastar. Existem situações que nós precisamos nos afastar, porque às vezes tem pessoas que nos fazem mal. Entendeu? E precisamos nos afastar dessas pessoas. Mas tudo tem que ser com discernimento. Com discernimento. Porque o nosso coração é muito enganoso. Entendeu? Então, às vezes, nós estamos fazendo algo achando que é sabedoria, achando que é para nos guardar. E às vezes pode ser por vingança. Mas o que você disse está certo. O afastamento, tem pessoa que é tóxica, tem pessoa que nos fazem muito mal e precisamos mesmo. Agora a gente tem que ver o contexto, se é dentro do lar, dentro da família, tudo isso precisa ser analisado, Alice. Entendeu, queridos? Precisamos analisar. Então, também porque achamos que significa abrir mão do nosso amor, do nosso senso de amor próprio. Eu já falei isso, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando porque resistimos em liberar o perdão. Eu disse, primeiro, porque pensamos que se perdoarmos, o outro vai manipular nossa vida. E não é verdade. Pensamos também que é fraqueza, e não é verdade. Segundo, porque pensamos que se escolher o caminho do perdão, necessariamente vamos desistir da justiça. Mas a vingança pertence ao Senhor, como eu já disse. E porque também achamos que vamos abrir mão do nosso senso de amor próprio. E também não é verdade. Também porque entendemos que perdoar significa não colocar limite. E, amados, às vezes as pessoas dizem assim, eu não perdoo porque se eu não perdoar, eu só coloco o limite na pessoa se ela acha que se ela não perdoar, ela está colocando um limite. Ela não vai colocar o limite. Então, mesmo que o perdão seja liberado, o perdão não anula a responsabilidade da pessoa em relação ao seu ato. Exercer limite dentro daquilo que nos compete é um dever nosso, queridos. Só não pode ser com sentimento de vingança.
Entendeu, amados? Quem entendeu aí, diz amém, dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Amém. Entrou aqui mais... Que bom, entrou mais uma. Amém. Quem entendeu o que eu falei, gente? Você pode exercer limite dentro daquilo que nos compete e deve. Nós só não podemos exercer limite com sentimentos de vingança. É isso que você precisa compreender. Entendeu, queridos? É essa compreensão. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Irmãos, tudo isso é uma linha muito fina. Amém, Deise? Isso mesmo, é uma linha muito fina. Entendeu? Então, vamos falar agora quais as consequências destruidoras da falta de perdão. Gente, isso é tremendo. Qual as consequências destruidoras da falta de perdão? Você sabe aí? Se alguém sabe aí, diz aí uma consequência. Oh, que bom, você chegou, querida. Seja bem-vinda. Fala aí, por favor, Zezinha, a Janete, né? Acho que é Jane, né? Alguém, é Giovana. Diz aí alguém que sabe, me diga aí somente uma das consequências da falta de perdão na nossa vida. Que eu vou falar aqui. Eu vou começar a falar, mas se você sabe, você pode falar aí, pode escrever aí. Olha, entrou. Seja bem-vinda, Elaine. Seja bem-vinda, querida. Alguém sabe, gente? Já falou uma, né? Isso. Vou falar aqui, gente, então. Olha só. Isso que eu tô falando, para quem chegou, nós estamos falando sobre esse livro aqui, Psicologia do Perdão. Nós estamos trabalhando com o padrão de aconselhamento, tá bom? Isso. Sim, enfermidade do corpo. Isso. Então, olha só, eu vou dar aqui. E é isso que eu vou falar agora. Ela está aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Depressão, isso mesmo. Olha, o que eu vou falar agora está nesse livro aqui, pessoal. Envenenamento emocional. Envenenamento emocional. Isso é a primeira consequência que eu vou falar agora. Envenenamento emocional. A falta de perdão produz ferida. E essa ferida, quando alimentada, produz amargura. A amargura, ela é o quê? Ela é uma toxina, irmão, espiritual tão venenosa quanto infecciosa. É de onde vem a palavra mágoa, que no literal significa má água. Olha só, má água. Mágoa significa má água. Então, não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Obviamente, é você quem está morrendo. Toda atividade de vingança não deixa de ser um suicídio emocional. Nós estamos no mês, né? Nós estamos falando de suicídio, de ajudar as pessoas nesse momento de depressão. Então, olha aqui. Toda atitude de vingança não deixa de ser um suicídio emocional, querido. Guardar a amargura é um suicídio emocional. É você quem está morrendo. Outra coisa, primeiro, envenenamento emocional. Foi o que eu acabei de falar. Isso, é isso mesmo. É como se desse veneno para matarmos a nós que nos matamos. Isso mesmo. É isso, somos nós. Então, a libertação, irmão, o poder do perdão é porque nós somos libertos dessa toxina. É Setembro Amarelo, isso mesmo. Eu até botei no meu Instagram lá uma frase. Entendeu, amados? O perdão é uma decisão, isso, eu já falei aqui, nós já falamos isso. Então, olha só. A primeira consequência, envenenamento emocional. Eu vou andar mais rápido um pouquinho que a hora está passando. Segundo, presta atenção nisso, gente, isso aqui é muito forte. Relacionamento aprisionado. Quanto mais amargurados nós estamos contra uma pessoa, mais nós nos unimos iniquamente a ela.
Ou seja, a amargura não nos separa da pessoa. Na prática, nós nos aproximamos dela através de ciúmes, inveja, competição, sabe? Implicância, através de ofensas, através de ciúme, de ressentimento, competições, colisões rígidas. A pessoa discute dentro de casa, debate muitas vezes. Greve branca. O que é greve branca? Dentro de casa. Muitas vezes você não sabe o que é greve branca. Irmãos, às vezes dentro de casa, a esposa não quer ter relacionamento sexual com o marido com a esposa, os filhos não falam com os pais, há uma indiferença, há um desprezo. Isso é o quê? Greve branca dentro de casa e etc. Então, é uma ligação de alma. Existe uma ligação de alma. Porque tudo que você foca expande. Então, quanto mais você se prende naquilo, quanto mais você emocionalmente está presa àquilo, mais aquilo domina, toma o teu ser. A inimizade, quer dizer, a amargura, resume um dos princípios os principais tipos de ligações iníqua entre almas. O que significa isso? Pecaminosa. É uma ligação de alma maligna. Entendeu? Ficamos algemados e condicionados à pessoa que de coração não perdoamos. Essa pessoa acaba se tornando o centro da nossa vida. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer gira em torno da pessoa a quem estamos sonegando perdão. Olha só. Perdemos a paz, a nossa liberdade. E outra coisa pior, o lugar de centralidade que pertence a Jesus passa a ser ocupado pela pessoa que não perdoamos. E isso é o quê? É idolatria. Nós nem temos o entendimento de que estamos sendo idólatra. Estamos colocando uma pessoa no lugar do Senhor, no centro, porque a nossa mente está centrada naquela pessoa. Nós não nos alegramos com nada que acontece na vida dela. Gente, olha, um crescimento emocional é poderoso quando eu me alegro com a vitória do outro. Isso para mim é libertador. Quando eu consigo me alegrar com a vitória do outro. Então eu tenho condições, como a Bíblia mesmo diz, chorai com os que choram, mas alegrai juntamente com os que se alegram. Quando eu me alegro com você, eu tenho condições de receber mais alegria. Quanto mais eu te desejo paz, mais eu tenho condições de receber paz. Quanto mais eu te amo, mais eu tenho condições de receber amor. Então eu não estou focando no erro, eu não estou focando na raiva, eu não estou focando na inveja, eu não estou focando na competição. Eu estou focando na abundância, na vida abundante, é isso que eu quero. Então, quanto mais eu tenho inveja de você, menos coisas eu tenho. Isso é um princípio, irmãos. Se eu semeio inveja, eu vou colher dor, rejeição, eu vou colher ira, discórdia. Entendeu, querido? Então é uma escolha, eu preciso escolher. E outra coisa, outra consequência, primeiro que eu falei, né? Envenenamento emocional, depois relacionamento aprisionado, e não seremos perdoados. Por quê? A Bíblia diz em Mateus 6, 14 e 15, porque se de perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então essa passagem ela está mostrando que o princípio do perdão é fundamental e que tudo pode travar na nossa vida.
Pois mesmo que o poder de Deus esteja disponível, que o reino de Deus, que o reino dele seja uma realidade espiritual e que podemos pedir ajuda a Deus para vencer todas as coisas que nos acontecem, mesmo assim, tudo isso fica bloqueado caso não perdoamos. Porque ele diz que se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Quando nós não perdoamos, Deus também não nos perdoará. Olha só, nós ficamos com o nosso relacionamento com Deus fica impedido, conforme está escrito. Uma coisa é diretamente proporcional à outra. Na mesma medida em que você não perdoou ou não pediu perdão ao seu próximo, sua vida espiritual e emocional estão proporcionalmente bloqueadas. Entende isso, queridos? É a lei da semeadura. É isso mesmo, amados. E aqui diz assim, ó, em 2 Coríntios 2:10. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, quando nós não perdoamos, nós somos vencidos, irmão. Então, outra consequência da falta de perdão é a condenação, que diz assim, que não julgueis para que não seja julgado, porque o juízo com que julgades, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, hão de medir a vós. Então, quando não perdoamos, tornamos-nos vulneráveis para praticar o mesmo mal que sofremos. Porque muitas vezes nós julgamos e praticamos a mesma coisa. Quantos de nós julgamos o pai, a mãe, a família, fulano e bertana, e praticamos os mesmos erros? Entende isso? Quantos de nós, amados, e não temos consciência disso? Então, dentro desse processo, eu quero falar agora rapidinho, amado, porque a hora já passa. Eu quero falar de alguns processos que existem, alguns passos que precisamos dar para sermos o quê? Para sermos libertos. Alguns passos, né? Para que possamos perdoar. Entendeu? Eu sei que não dá tempo de nós darmos testemunho. Eu só sei que perdoar não é fácil, mas nós precisamos dar alguns passos. Eu me lembro que em outro momento eu conto esse testemunho. Eu passei há anos atrás por um abuso. Eu nunca comentei muito isso, mas eu sei como é difícil. E eu me lembro, amados, que uma das coisas que Deus falou para mim, que eu precisava perdoar aquela pessoa. E eu sei o quanto é difícil. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui mais à frente. Então, o primeiro passo para perdoar é atualizar a dívida. O que é isso? É o processo de atualizar a dívida. É permitir que Deus lhe sonde e traga para fora, sabe? Traga toda a luz a esse conteúdo do passado. Pedir que Deus sonde teu coração. Ou seja, quer dizer, aquilo que as pessoas te fizeram, te ofendeu, te humilhou, você precisa admitir o quanto aquilo te atingiu, te feriu. É deixar que as emoções que ficaram doídas naquela época apareçam. É trazer, amado, aquela dor. Porque não há cura, irmão. Para que haja cura, eu trabalho ministrando, fazendo aconselhamento. E você precisa trazer aquela dor e colocar aquela dor diante do Senhor. Você precisa verbalizar. A pessoa ela fez mesmo, ela abusou, ela te desrespeitou. Ela fez, você precisa trazer isso à tona. Reconhecer que você foi ferida. Você precisa reconhecer isso. Você ter consciência, não é esconder, é pedir ao Senhor. Eu, quando ministro alguém, eu digo assim, eu peço ao Espírito Santo para que ele entre na história da vida da pessoa.
em todas as fases da sua vida. E aonde ela estiver aprisionada, que o Senhor a liberte, que o Senhor traga à tona, que o Senhor cure, que o Senhor traga aquela dor, para que aquela pessoa coloque aquela dor diante do Senhor. Então é necessário você entender e você entregar essa. Jesus já pagou essa dívida, irmãos. Eu me lembro em situações que eu vivi, queridos, em situações que eu vivi, que eu achava que as pessoas me deviam alguma coisa. Fulana me deve. Mas hoje eu tenho consciência que ninguém me deve nada, irmãos. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Entendeu, querido? Eu preciso ter essa consciência. Ninguém te deve nada. Entendeu? Essa dívida Jesus já levou. Entendeu? Então eu preciso não cobrar nada de ninguém. Ninguém me deve nada. Amém? Para que eu seja liberta. Então, o primeiro passo para você vencer essa situação do perdão, o primeiro passo para que você perdoe, é atualizar a dívida, é trazer à tona aquela dor, permitir mesmo e colocar aquela dor, declarar que você não aceita mais aquilo na sua vida, que você libera, mesmo sem vontade, não é pelo livre-arbítrio, não é porque você está sentindo, não é, mesmo sem vontade, mas você decide, porque no momento que você decide, o Espírito Santo vem e lhe capacita. Ele vem, mesmo que não seja, que seja um processo, porque cada situação é um processo. Nós não podemos obrigar ninguém a perdoar da noite para o dia, porque isso é um processo, irmão. Cada um tem o seu processo, mas desde o momento que a pessoa toma uma decisão em perdoar, isso já é o primeiro passo. Desde que ela reconheça que foi ferida, que alguém fez mesmo, que ela tenha consciência disso e tome posição em relação a isso. Amém? Então, o primeiro passo é perdoar. Para perdoar é atualizar essa dívida. O segundo passo é desenvolver a empatia. O que eu quero dizer com desenvolver a empatia? É entender que o outro é ser humano. É se colocar no lugar do outro. É entender a história do outro. Porque muitas situações, às vezes é nossos pais. É por isso que eu estou falando da empatia. Às vezes é nossos pais. E às vezes os nossos pais não nos amou porque eles também não tiveram. Às vezes você não conhece a história dele. Então existe todo um contexto, irmão, que eu preciso me colocar no lugar do outro, porque eu preciso entender. Amém. Fui ministrada no Sari com a senhora e foi libertador quando liberei o perdão e algumas portas foram abertas na minha vida. Amém, Alice. Glória a Deus. Então é isso, amados. Então é entender que o outro é ser humano, que ele é falho, que você também é falho também. É se colocar no lugar do outro, é entender a história do outro, o que levou ele a fazer isso, por que ele tem aquele comportamento. Então tudo isso. O outro passo para perdoar e para ser liberto, né, de todo esse sentimento é a autorresponsabilidade. Qual é a sua parcela de responsabilidade dentro daquela situação? Eu preciso ter consciência disso, porque às vezes, irmãos, a situação que eu estou vivendo, quantas vezes a gente ministra uma pessoa e ela diz assim, e ela diz que ela saiu de casa, se casou ou arrumou alguém. Por quê? Porque queria se ver livre dos pais, porque não aguentava as brigas dentro de casa. Olha só, e às vezes ela se casa ou vai morar com alguém. E o que acontece? Chega lá, aquela pessoa maltrata, fere, humilha, ela passa várias tribulações, entendeu? E ela agora não quer perdoar aquela pessoa. É isso que eu preciso ter consciência. Das minhas responsabilidades. Qual é a minha parcela de responsabilidade dentro desse contexto? Por que eu estou vivendo essa situação? Porque às vezes a situação, eu semeei a situação. Foi uma situação semeada em cima de rebeldia. Entende isso, irmãos? Foi semeada em cima de rebeldia. Entendeu? Então, qual foi a decisão que você tomou que trouxe todos esses danos na sua vida? E hoje você é uma prisioneira, hoje você é uma mulher amargurada, um homem amargurado. O que levou? Qual foi a decisão que você tomou diante da vida, diante do ressentimento, diante da amargura, diante do contexto que trouxe tudo isso para você? O que você semeou?
Então eu preciso ter consciência disso. Porque é claro que nem todo problema a pessoa tem responsabilidade. Uma criança que é abusada, tem situações, amados, que não é responsabilidade da pessoa. Mas quando é, eu preciso analisar isso, porque às vezes eu estou acusando só o outro, mas estou esquecendo que às vezes aquela situação fui eu mesmo que criei. Está travando, irmã? A irmã diz que está travando. A outra coisa, para perdoarmos, é a aceitação. Nós estamos aqui falando do processo da cura, o processo do perdão, né? Aceitação é aceitar que aquilo aconteceu. Não é fazer de conta que não aconteceu nada. Não era para acontecer, mas infelizmente aconteceu, irmãos. Eu preciso ter consciência disso. Não foi culpa minha e muito menos de Deus. Por que eu estou falando culpa de Deus? Porque em muitas situações nós falamos assim. Eu pelo menos já falei isso. Senhor, por que o Senhor não me livrou naquele momento? Alguém aí, eu não sei, talvez você ou você conhece alguém que a pessoa teve mágoa de Deus. Então, existem situações que a pessoa tem mágoa de Deus. Entendeu, amados? Então, às vezes nós dirigimos o nosso sentimento de amargura para Deus. Muitas vezes nós ficamos magoados com Deus. Meu Deus, por que Deus levou minha filha? Por que Deus levou meu filho? Por que isso? Se eu coloquei na mão de Deus, por que me aconteceu aquilo? Por que me aconteceu aquilo outro? E a pessoa, amado, fica ferido com Deus. Mesmo Deus sendo soberano. Nós sabemos que Deus é bom todo o tempo, irmão. Mas nós ficamos, às vezes, magoadas. E isso precisa ser colocado diante de Deus. Nós sabemos que Deus não é responsável pelos nossos erros. Ou por qualquer maldade que alguém tenha nos feito. Mas nós, muitas vezes, quando eu conheço pessoas, eu já ministrei pessoas que na hora ela falava, por que Deus não me livrou? Por que Deus fez isso? Por que Deus levou meu pai, minha mãe, ou seja quem for? Então, por que Deus permite que a minha vida seja assim? Então, são situações que precisam serem colocadas, sabe? O problema não é de Deus, somos nós. E precisamos colocar para fora, mesmo que seja com Deus. Precisamos, Senhor, eu estou triste, eu tô amargurada, eu estou assim. Entendeu, amado? Expressar seus sentimentos para que você seja livre. Já está acabando aqui. Eita, Raquel está me dizendo que faltam 3 minutos, amado. Então, eu preciso perdoar também. E eu preciso pedir perdão, se for o caso. Eu preciso reconhecer a minha falha dentro do processo também. Não é só perdoar, mas é pedir perdão. E por último, eu preciso gratidão. O que podemos tirar de positivo? Qual foi o aprendizado dessa situação? Eu preciso, irmãos, olhar para a situação e quando eu olho para aquela situação toda, qual foi o meu crescimento, qual foi o meu aprendizado, o que isso transformou minha vida, porque eu não posso tirar só desgraça, eu preciso também tirar o aprendizado de todas as situações que nós vivemos. Qual foi o meu amadurecimento? Porque, irmãos, nós precisamos crer que Deus quer o nosso crescimento. E nós precisamos crer que o amadurecimento passa por esse processo. O amadurecimento passa pelo processo de perdão. E eu quero convidar você, eu já corri um pouquinho para nós podermos terminarmos, porque já tá bem em cima da hora. Então eu queria dizer para você, o que você pode dizer, se você entendeu. Então, o passo para o perdão é, primeiro, perdoar, é atualizar a dívida. É colocar tudo diante de Deus. É permitir que Deus sonhe no teu coração, é trazer à luz todas as coisas. Segundo, desenvolver empatia. É entender o que o outro como ser humano, é colocar no lugar do outro, é entender a história do outro. Terceiro, é a autorresponsabilidade. Qual é a sua parcela de responsabilidade dentro desse processo? E qual foi a decisão que você tomou que trouxe todos esse transtorno? E pedir perdão, reconhecer.
Outro passo para a cura é aceitar que tudo aquilo aconteceu. Aconteceu, não era para acontecer, mas aconteceu. E se você tem alguma situação em relação a Deus, você também coloca isso diante dele. Que você coloque isso diante dele, irmãos. Porque muitas vezes, muitas pessoas se desviam da presença do Senhor, apostata da fé. Por quê? Por causa de ressentimento contra Deus. Como eu disse a você, eu vivi uma situação, quando eu passei por um abuso, que eu dizia, por que, meu Deus, que o Senhor não me socorreu? Mas, irmão, sabe o que Deus falou para mim? Porque, Margarete, foi uma decisão sua. Porque foi uma decisão errada que eu tomei, irmãos, que me levou àquela situação. Agora, é claro, irmão, que nem sempre é uma decisão errada. Nem sempre é uma decisão errada nossa. Mas isso não quer dizer que Deus não é misericordioso. Se você está aí vivo, é pela graça de Deus. Então a Bíblia diz que tudo dá graça. Mesmo que seja difícil, mas em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Você que participou, eu gostaria que você fizesse alguma pergunta. Nós já estamos encerrando, mas antes, você tem alguma pergunta aí que você queira fazer? Nós já vamos encerrar e vamos orar agora. Então, se você tem alguma pergunta, faça agora, queridos. Essa live vai ficar no YouTube, depois eu vou colocar. Você pode ouvir. Olha, compartilhe essa live com mais pessoas. Nos ajude no YouTube, nos ajude também divulgando o nosso trabalho, tanto no YouTube. Nosso canal no YouTube é Margarete Marcelino. Vai lá, quem ainda não adicionou nosso canal, não se inscreveu, se inscreva lá no Margarete Marcelino. Entendeu? Escreva, nós temos várias lives lá e eu tenho certeza que essas lives vão abençoar a sua vida grandemente. Tá bom, amados? Nós vamos encerrar, já estamos quase aqui no final, mas se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que dá tempo. Dá tempo, nós ainda temos tempo aqui. Quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão nós vamos orar para encerrar. Isso, Margarete Marcelino é o nome do nosso canal no YouTube. A Eliane. Bom, queridas, tem alguma pergunta, amados, sobre o perdão? Ah, Cíntia, doutora Cíntia Borges, olha que elegante, Cíntia Borges, minha doutora preferida. Sandrinha, obrigado, Sandrinha, que bom. Olha, Sandrinha, vai ficar no YouTube, você pode pegar essa live e ouvir de novo. Olha, transmita, passa essa live, gente, vocês vão abençoar muitas pessoas. Foi tudo muito esclarecedor. Que bom, Eliane, que bom, minha querida, que bom. Fico feliz por isso, viu? Se tiver alguma pergunta a mais, pode mandar que nós estaremos respondendo aqui. Pessoal, eu vou orar agora, tá? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero colocar as minhas irmãs, a todos que entraram. Eu quero te agradecer por esse estudo, por essa conversa. Na verdade, foi uma conversa e que cada irmão seja abençoado e que essa palavra possa transformar nossa vida, Pai, porque nós queremos ser curados, sarados, em nome de Jesus. Senhor, limpa nosso coração de qualquer ressentimento, mágoa, seja o que for, nós desejamos sermos libertos para podermos dar frutos e fruto com abundância. Tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E não há vida com abundância, Senhor, com o coração cheio de amargura. Senhor, por isso nos ajuda. Sabemos que é dificílimo perdoar, mas a tua graça nos basta, é o suficiente para nos capacitar, seja lá qual for a situação. Nós tomamos a decisão nesta tarde, Senhor, de perdoarmos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amém. Glória a Deus. Feliz demais por todos vocês que participaram dessa live. Muito obrigado, gratidão. Gratidão pelas minhas amigas, por Deise, por Zezinha, Eliane, por todos. Eu vou até pecar se eu falar tudo, porque a Sandrinha, Vanessa, todos que participaram, gratidão. Olha, nós já estamos encerrando. Fiquem na paz.
em nome de Jesus. Deus abençoe.